Ai. Pessoal, está gravando então. Então, bom dia a todos, né? Estamos dando continuidade à nossa matéria de Direito Empresarial, Sociedades em Espécie. Semana passada a aula foi gravada, né? Que eu passei para vocês as sociedades contratuais menores, né? Que foi a sociedade simples, a sociedade cooperativa, a sociedade em nome coletivo e a sociedade comandita simples. E para hoje, né? Nós vamos analisar aí as sociedades limitadas, né? Então, a ideia de hoje é analisar as sociedades limitadas. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é aquele material que a gente está seguindo. Eu só dei uma enxugadinha nele, porque estava muito extenso, né? Ia ficar muito complicado a gente trabalhar com ele extenso da forma que ele estava, né? Mas é o mesmo material, né? Esse que eu compartilhei com vocês aí. E a gente vai seguir, então, agora o estudo da sociedade contratual limitada. Pessoal, sociedade contratual limitada é uma sociedade contratual. Então, significa que o ato constitutivo dela é um contrato social, né? Então, se vai fazer uma sociedade limitada, né, o documento a ser feito é um contrato social. E a gente já viu aí que a grande característica do contrato social é que ele divide o capital social em cotas, né? Em cotas. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é uma cota e a natureza jurídica das cotas a partir de agora. Bom, pessoal, a legislação aplicável à sociedade limitada é o Código Civil a partir do artigo 1052. Né? Então, se vocês puderem aí dar uma olhada, né, depois, os artigos que a gente vai trabalhar, né, dentro de sociedade limitada os artigos 1052 e seguintes do Código Civil. E logo depois do 1052, já no 1053, vem uma regra interessante. O 1053 fala que a sociedade limitada ela se rege supletivamente, né, pelas regras da sociedade simples. O que significa isso? Significa o seguinte: quando não houver uma regra específica dentro do capítulo de sociedade limitada, né, para solucionar um determinado problema, né, na operação dessa sociedade limitada, né, o operador ele vai ter que buscar regramento dentro das regras de sociedade simples. Então, quando não houver regramento próprio de sociedade limitada, no capítulo próprio de sociedade limitada, essa determinada sociedade limitada ela vai se reger, então, supletivamente pelas regras da sociedade simples. Então, a gente busca complementação normativa nas regras de sociedade simples. Pessoal, e é isso que a gente vai estudar hoje, né? Então, todas as regras que a gente vai estudar hoje, elas estão previstas no capítulo de sociedade limitada e, eventualmente, o que não for possível trabalhar dentro de sociedade limitada, a gente vai buscar, então, um regramento dentro das regras de sociedade simples. Lembrando que as sociedades simples são as sociedades aí regidas pelo direito civil. Mas não tem problema, né? Apesar da sociedade limitada ser tipicamente uma sociedade empresarial, não tem problema, a gente pode buscar regência supletiva, então, na sociedade simples. Só que, pessoal, eventualmente, se os sócios da sociedade limitada quiserem, e desde que eles façam expressamente no próprio ato constitutivo, eles então podem optar por regência supletiva da lei de SA. Então, se eles não quiserem a aplicação da sociedade simples, eles podem prever, mas desde que o façam expressamente no contrato, a regência supletiva pela lei de SA, que é a lei de sociedade anônima e que a gente vai começar a estudar na semana que vem, que é a lei 6.404 de 76. Agora, pessoal, para que tenha regência da lei de SA, precisa de expressa previsão contratual, né? E se não tiver expressa previsão contratual, né? Se não tiver expressa previsão contratual nesse sentido, vale a regra geral do artigo 1053, que é a regência supletiva pelas normas, né, de sociedade simples, também previstas no Código Civil. Pessoal, aqui na nossa região eu nunca vi ninguém prever supletivamente a regra de SA, né?
Porque as nossas sociedades limitadas são pequenas, né? Então, ninguém se preocupa com isso. E aí, claro, a grande maioria mesmo, né? Que a gente, é tudo sociedade, né? Agora, eventualmente, uma sociedade limitada maior, né, em cidades maiores, elas vão poder, se quiserem, prever a regência supletiva da lei de SA. Né? E aí elas funcionam como se fosse mesmo uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, exceto porque elas têm cotas, né? Mas de resto, elas funcionariam como uma sociedade anônima. Mas aqui a gente não tem isso, aqui a gente está na regra geral, que é a regência supletiva pela sociedade simples. Bom, pessoal, segundo ponto importante aqui, os pressupostos de existência de uma sociedade limitada. E aqui é super tranquilo. São dois: a pluralidade de sócios, porque se não tiver pluralidade de sócios, não vai ser uma sociedade limitada, vai ser, na verdade, uma EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E a diferença entre elas é justamente a quantidade de sócios. Enquanto a sociedade ilimitada, ela necessariamente é pluripessoal, 2 ou mais sócios, a EIRELI, ao contrário, ela é necessariamente unipessoal, um sócio só. Mas, de resto, a sociedade ilimitada e a EIRELI, elas são praticamente idênticas, né? Tirando duas diferenças, que a gente já pode comentar, então. Tirando duas diferenças. Olha lá. A sociedade limitada tem como nome empresarial, a firma social ou a denominação seguida da sigla LTDA. Enquanto que a EIRELI, ela vai ter como nome empresarial apenas firma individual, seguida de EIRELI. Então, tem essa diferença aqui do nome empresarial. E a outra diferença é que a limitada tem capital social livre, né? A critério dos sócios. Enquanto que a EIRELI, não. A EIRELI tem capital social mínimo, né? De 100 salários mínimos por força de lei, artigo 980-A do Código Civil. E essas, então, são as diferenças de uma limitada para uma EIRELI, né? A limitada é pluripessoal, a EIRELI é unipessoal. A limitada tem nome empresarial, firma social e denominação, seguido de LTDA. E a EIRELI tem sempre firma individual, seguida de EIRELI. Né? E a limitada tem capital social livre e a EIRELI tem capital social mínimo de 100 salários mínimos. Mas, pessoal, veja só, a EIRELI, tanto quanto a limitada, são sociedades, são empresas de responsabilidade limitada. Ou seja, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal. Tanto que, havendo algum tipo de fraude na EIRELI, e se quiser, então, tentar cobrar o sócio, pessoalmente o sócio, com o patrimônio pessoal do sócio, também na EIRELI vai ter que fazer um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, né? E eu protocolei um pedido ontem aí contra uma EIRELI, né? Não é aqui na nossa região, né? A empresa ficava em Monte Aprazível e os sócios são de Rio Preto, né? Então, posso falar aí, eu protocolei ontem um pedido de desconsideração da personalidade jurídica de uma EIRELI, né? E por quê? Porque os sócios fecharam a empresa, sumiram, né? Depois a gente conseguiu localizá-los em Rio Preto, e a empresa não tem mais nada em nome dela, né? Apesar de permanecer aberta. Então, na verdade, houve uma liquidação irregular da empresa em que os sócios dilapidaram o patrimônio sem pagar as dívidas daquela empresa. Tem jurisprudência no sentido de que isso é fraude, né, fraude patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Então, eu fiz um pedido aí de um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica dessa EIRELI.
e estou na esperança aí do juiz desconsiderar para que o meu cliente credor possa vir a receber. Mas veja que é idêntico, né? Se não fosse Eireli, se fosse limitada, né, eu também seria obrigado a fazer dessa forma. Então, mesmo a Eireli, né, tem responsabilidade limitada e, portanto, também se sujeita, caso necessário e caso havido fraude, né, ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Se vocês quiserem, quando chegar um momento aí, eu comento com vocês e mando o número, quem quiser acompanhar, né, vai estar disponível aí no momento certo, né, mais para o final da aula. O Gladstone postou aí o artigo 50, né? Nesse caso é o artigo 50. A gente vai trabalhar mais um pouquinho ali na frente, que na verdade existem duas teorias, né? A teoria maior, que é do artigo 50, mas existe também a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, e uma das previsões dela é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai trabalhar hoje de uma forma um pouquinho mais profunda, né? O Código Florestal, o Código de Defesa do Consumidor, a CLT, né? E o CTN. São os 4 campos de previsão aí da teoria menor, né? Mas aí mais para frente a gente chega lá. Bom, pessoal, e outro pressuposto de existência aí, que a gente já estudou, que é affectio societatis, né? Affectio societatis. Affectio societatis é a vontade de permanecerem juntos. E veja que na Eireli não vai ter, né? Na Eireli não vai ter affectio societatis, porque affectio societatis é um liame entre sócios. E na Eireli não existe sócios, é um só, né? Então não tem como falar em affectio societatis. Por isso que eu coloquei esses dois pressupostos aqui de existência da sociedade limitada, justamente para a gente diferenciá-la da Eireli, né? A sociedade limitada ela tem pluralidade de sócios, aí descrevemos as características, e só a sociedade limitada vai ter affectio societatis. A Eireli não tem como, porque não tem pluralidade de sócios. Bom, pessoal, e agora então a gente pode entrar na responsabilidade da sociedade limitada e a gente então comenta um pouquinho sobre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Mas lembrando que desconsideração da personalidade jurídica é exceção. A regra dentro da sociedade limitada, né, e também da Eireli, é a responsabilidade limitada, ou seja, os sócios não responderem pelas dívidas da empresa. O que é dívida da empresa é só da empresa e vai recair só no patrimônio da empresa, né? A dívida da empresa não recai no patrimônio pessoal do sócio. Essa é a regra. E é o que está aí no artigo 1052 do Código Civil, falando que na sociedade limitada a responsabilidade do sócio está restrita aos valores de suas cotas. E aí vocês vão perguntar, professor, mas isso é responsabilidade limitada? Se está falando que o sócio tem responsabilidade restrita às suas cotas? Claro que sim, isso é responsabilidade limitada. Por quê? Lembra que na responsabilidade limitada as dívidas da empresa recaem sobre o patrimônio da empresa? E se nada cai do céu, nem cairá, né, já dizia Ivan Lins aí na abertura da novela Renascer, esse patrimônio da empresa tem que ter vindo de algum lugar. Que lugar que é esse? É o patrimônio do sócio. O sócio, quando ele constitui uma empresa, a gente já viu, ele faz o ato constitutivo dessa empresa que chama, no caso aqui das contratuais, o contrato social. E o sócio, então, ele subscreve esse contrato social, quer dizer, ele assina embaixo, prometendo pagar aquele capital social. E ele, posteriormente, efetivamente paga esse capital social no que a gente chama de integralização do capital social, transferindo, então, dinheiro seu, patrimônio seu, crédito seu, sócio, para a empresa, no caso aqui, a sociedade limitada. Isso chama-se integralização do capital social, formando, então, o patrimônio daquela empresa. Pessoal, e a dívida da empresa recai sobre o patrimônio da empresa que veio do sócio. Então, se a empresa faz dívida, o patrimônio da empresa vai ser usado para pagar essa dívida. O patrimônio era do sócio, mas se ele foi usado para pagar a dívida da empresa, ele já é o juiz. Então, o sócio não consegue recuperar aquele patrimônio, né?
Mesmo sendo responsabilidade limitada, o patrimônio integralizado pelo sócio, ele não é recuperado, ele vai perder, já é Elvis aí. Agora, veja, sendo responsabilidade limitada, ele não vai perder mais do que já foi integralizado, né? Ele não vai ter que tirar mais dinheiro do bolso, ele não vai ter que pegar bens pessoais dele para pagar o remanescente da dívida da empresa, né? Então, veja, na responsabilidade limitada, o sócio até perde, mas perde o limite do que ele integralizou. Ele não vai ter que pôr mais dinheiro do bolso, né, para pagar a dívida da empresa. É justamente o que está falando o artigo 1052. Olha só, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio está restrita, está limitada ao valor das suas cotas. O que ele, a cota dele e o que ele integralizou dessa cota, ele perde, mas ele não perde mais nada. Ele não tem que colocar mais dinheiro pessoal. Agora, pessoal, como toda boa regra, tem exceção aí, né? E qual que é a exceção? A exceção é o seguinte, essa responsabilidade só está restrita ao valor das cotas, ou seja, só é responsabilidade limitada mesmo se o capital social tiver sido integralizado. Por quê? Se o capital social ainda não tiver sido integralizado, o sócio ainda responde pela diferença entre o valor do capital social, como previsto no contrato social, e o valor que tiver sido efetivamente integralizado, que é menor. E o sócio, então, os sócios, então, né, no plural, vão ter que completar essa diferença aí. Vão ter que completar o patrimônio, né, integralizar mais patrimônio, até que ele chegue, de fato, ao limite do capital social. Aí sim, então, a gente tem responsabilidade mesmo limitada. E de modo que, enquanto o capital social não tiver sido integralizado, enquanto o patrimônio estiver abaixo do capital social, né, os sócios ainda têm responsabilidade ilimitada. Pessoal, só que o buraco é mais embaixo. Olha o que diz a parte final do artigo 1052. Ele fala assim: todos os sócios respondem de forma solidária pelo que falta à integralização do capital social. Então, além de ilimitada, se a empresa estiver subintegralizada, os sócios ainda respondem por essa diferença de forma solidária. O que significa de forma solidária? Significa que todos os sócios são corresponsáveis, né? Ninguém larga a mão de ninguém. O Gladstone colocou aí, ninguém larga a mão de ninguém. Todos os sócios são corresponsáveis. Não importa que um dos sócios tenha pago a parte dele, a cota parte dele, integralizado tudo que era responsabilidade dele. Se o outro sócio não integralizou, todos são corresponsáveis, e mesmo o sócio que já tenha integralizado a parte dele, em tese não deveria mais nada para a sociedade, vai poder ser cobrado e vai ter que, se for cobrado, pagar a cota parte do sócio, do outro sócio que não integralizou, né? Então, não importa que você sócio integralizou tudo. Se a empresa estiver subintegralizada, né, subcapitalizada, por culpa de outro sócio, você sócio que integralizou, sim, vai poder ser cobrado naquela cota parte. Agora, claro que se você é o sócio que já pagou tudo, não devia mais nada. Você pode ser cobrado? Pode, porque a responsabilidade solidária, você é corresponsável. Você vai ter que pagar? Vai. Aí você paga. E se você paga o que não devia, você vai poder cobrar, então, de quem de fato devia, do sócio que de fato devia, do sócio que não tinha integralizado. E o Gladstone já colocou ali, né? Isso chama-se ação de regresso, né? Isso chama ação de regresso. Então, cabe sim, Gladstone, ação de regresso do sócio que integralizou contra o sócio que não havia integralizado. Cabe sim ação de regresso. Pessoal, e a gente já viu o nome técnico do sócio que subscreve, mas não integraliza, é sócio remisso. Sócio remisso. Então, todos os sócios são ilimitada e solidariamente responsáveis pelo sócio remisso e um dos sócios pagando
né, um dos sócios pagando, ele vai ter ação de regresso, então, contra o sócio remisso. Ele vai ter ação de regresso, então, contra o sócio remisso. Bom, pessoal, essa então é a regra dentro de uma sociedade limitada, né? A sua responsabilidade é limitada a partir da integralização do capital social e ela é ilimitada e solidária pelo que falta a ser integralizado. Mas como toda boa regra, existem exceções, né? Existem exceções. E eu trouxe aqui, pessoal, algumas exceções, então, no sentido de que a sociedade, apesar de ser de responsabilidade limitada, por conta dessas exceções, ela está operando, na verdade, com responsabilidade ilimitada. Então, exceções que tornam uma sociedade limitada, na verdade, de responsabilidade ilimitada. Primeira exceção a gente já viu, se o capital estiver subintegralizado. Mas veja, né? Nesse caso, ela é de responsabilidade ilimitada, interpretando essa palavra ilimitada no sentido de permitir a responsabilização pessoal do sócio. Mas não significa o termo ilimitado aqui que os credores vão poder cobrar tudo do sócio, né? Por quê? Porque o sócio só responde também no limite da integralização, né? Pelo que falta ser integralizado. Então, toma cuidado. Nessa primeira exceção aqui, que é capital subintegralizado, a responsabilidade é ilimitada no sentido de responsabilizar o sócio, mas não é ilimitada no sentido patrimonial, porque no sentido patrimonial ela continua sendo limitada à diferença entre o que já foi integralizado e o que falta ser integralizado do capital social. Então, patrimonialmente, ela continua sendo limitada ao capital social. Pessoal, o Gladstone colocou ali, seria uma homenagem do código ao princípio da eticidade, com o efeito privilegiando aquele de boa-fé fez o pagamento? Sim, né? Mas veja que não precisa ir tão longe assim. Relação de direito das obrigações, né? Quando o sócio subscreve o capital social, ele subscreve a cota parte dele. Então, ele fica vinculado, na verdade, à cota parte dele. E aí, se ele paga a cota parte de outro, ele está cumprindo uma obrigação que é de outro. Então, na verdade, nem precisaria ir tão longe aí, pensar em eticidade ou boa-fé. Como soldado de reserva, a gente tem a eticidade e a boa-fé, mas, na verdade, tem uma disposição expressa. E olha que interessante, se o sócio aí paga, o sócio paga o que não era dele, né? Ele promove a ação de regresso. Beleza. Pode ser uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação de cobrança? Pode, mas para que vai fazer ação de cobrança se tem um título executivo judicial, extrajudicial, que é o próprio contrato? Na verdade, o sócio que paga pelo sócio remisso, ele pega o contrato social e entra com uma ação de execução contra o sócio remisso, porque ele tem um título executivo extrajudicial, que é o próprio contrato, né? Então, resolve até pelas normas de contrato e de título executivo, né? Você não precisa nem falar como se fosse um processo de conhecimento, como uma fundamentação aí. Faz uma petição inicial de ação de execução, 2 páginas, né? Eu sou sócio, já havia integralizado conforme recibos de documento 01. Porém, paguei ainda cota parte que não me cabia, em razão do sócio tal ter sido remisso, né? Que não pagou, conforme os recibos de pagamento em meu nome de documento 02, né? O contrato social é título executivo e encontra-se no documento 03, no qual o sócio remisso se obrigou a pagar, né? Juiz mande o sócio remisso pagar no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de bens. A petição de execução normal, né? Bem mais direto, né? Agora, esse raciocínio que o Gladstone fez, isso acontece em muitos casos, né? Você tem uma norma mais específica que já te permite a aplicação direta do Instituto, ou já resolve o teu problema direto do Instituto, mas você tem várias outras normas que funcionam como soldado de reserva, né? Que talvez que permitam a tua fundamentação,
mas na verdade acabam por linhas não tortas no sentido pejorativo, mas dando uma volta maior, te levando ao mesmo caminho, né? Isso funciona, por exemplo, em direitos humanos, né? Todo direito humano específico, como vida, alimento, saúde, educação, né, e assim por diante, ele vai ter sempre um soldado de reserva por trás, que é a dignidade da pessoa humana, né? Para teste, isso é uma maravilha, porque se você não sabe qual que é o direito específico e aparecer a dignidade da pessoa humana, você joga a dignidade da pessoa humana. Aqui também, né, como o Gladson falou, vai ter uma regra específica, mas se não souber, se quiser dar uma volta maior, você joga eticidade, boa-fé, que são os princípios basilares, né, os três pilares aí de sustentação do Código Civil de Miguel Reale, né? A gente sempre tem regras de soldado de reserva, mesmo o Código Penal, né? O Código Penal traz regras de soldado de reserva. Você tem sempre um crime mais específico, né, que tem elementos típicos próprios. Mas, se também não der para encaixar, talvez, aquele crime muito específico por falta de um elemento próprio, a gente sempre tem um crime soldado de reserva no fundo, né, que acaba sendo um crime mais geral, normalmente com uma pena mais branda, mas permite também punir as condutas, né? Funciona muito dessa forma, né? No próprio crime de homicídio, né? Se a gente pegar o homicídio qualificado, vai ter lá, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. É uma regra de extensão, né? Soldado de reserva, né? Por motivo fútil. Então, se não é torpe, então que causa ojeriza a gente, então é tão pequenininho que também é ruim. Aí joga no fútil, né? E o fútil funciona, então, como um soldado de reserva. Então, a gente sempre tem, né? O Gladson colocou ali, sempre há uma lei de segurança nacional para vir à baila, inclusive do Adélio Bispo, né? O Adélio Bispo ele não foi a júri porque foi feito também um incidente de insanidade, né? Então ele foi declarado aí incapaz, né? Inimputável, mas não iria a júri de qualquer forma porque a tipificação não foi homicídio, né? A tipificação foi a Lei de Segurança Nacional, né? A Lei de Segurança Nacional. A gente sempre tem uma regra aí por trás, né? E talvez o regimento do STF, né? Nessa mesma linha aí, talvez o regimento do STF por trás, né? Sempre vai ter um soldado de reserva. Bom, pessoal, mas vamos voltar à nossa matéria de direito empresarial, que isso está sendo gravado, depois vai ser publicado, aí vai todo mundo ser investigado, né? Bom, vamos lá. Segunda exceção aí, a responsabilidade limitada. Então, tornando a sociedade limitada de responsabilidade ilimitada, que é a falta de registro, né? Se a sociedade limitada não foi registrada, ela não existe para o direito, então, na verdade, ela é de responsabilidade ilimitada. E a gente já viu aí, né, que existem as sociedades de fato, né, as sociedades em comum ou sociedades irregulares, que são justamente aquelas que existem na prática, até operam, mas não foram levadas a registro, então elas não existem perante o direito, e um dos efeitos é que elas permanecem aí com responsabilidade ilimitada. Até porque elas não existem enquanto pessoa jurídica, né? Quem aparece lá é só os sócios do CPF dos sócios e, consequentemente, o patrimônio dos sócios. Bom, pessoal, depois, terceira exceção, as dívidas trabalhistas. As dívidas trabalhistas, elas funcionam como exceção à responsabilidade limitada. Por quê? Porque as dívidas trabalhistas adotam a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Não só as dívidas trabalhistas, né? As trabalhistas, né? As consumeristas, as tributárias, né? E o Gladson lembrou bem, as ambientais. Essas três adotam a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, se a gente tem uma teoria que é chamada teoria menor, é porque a gente tem também uma segunda teoria que é chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
E essa teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ela é adotada pelas dívidas cíveis. E cíveis abarcam tanto as dívidas civis quanto as dívidas empresariais. E essa teoria maior é a que o Gladson lembrou bem, está prevista no artigo 50 do Código Civil. Pessoal, então veja que quando se fala em desconsideração da PJ, o buraco é mais embaixo, né? Nós temos duas teorias aí, a teoria menor e a teoria maior, né? E por que elas têm esses nomes? Porque a teoria menor, ela é chamada de menor porque ela tem menos requisitos para se obter a desconsideração da personalidade jurídica. De modo que, se tem menos requisitos, é mais fácil obter a desconsideração pela teoria menor. E a teoria maior, ela é chamada de teoria maior porque ela tem mais requisitos, ela exige mais requisitos para fins de conseguir a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. E se tem mais requisitos, na prática, é muito mais difícil conseguir a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, né? E quais são esses requisitos? Pessoal, na teoria menor, para que se consiga a desconsideração da PJ, olha só, basta inadimplemento e ausência de bens, né? Na teoria menor, basta inadimplemento, quer dizer, a PJ não pagou a dívida, e quando o credor vai fazer uma busca de bens, ele não acha nada. E se ele, então, não recebeu, que é o inadimplemento, fez busca de bens e não achou nada, pela teoria menor, já é possível a desconsideração, que é o que ocorre, então, nas dívidas trabalhistas, consumeristas, tributárias e ambientais. Nesse tipo de dívida, nos processos que veiculam esse tipo de dívida de origem trabalhista, consumerista, tributária e ambiental, basta que tenha havido inadimplemento, e o inadimplemento é o pressuposto do próprio processo de cobrança, ou processo de execução, né? E nesse processo de execução não se tenha localizado bens, né? E existe um termo processual para a ausência de bens, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a famosa execução frustrada, né? Execução frustrada. Se faz a execução e não acha um gato para puxar pelo rabo, tecnicamente a gente não fala gato para puxar pelo rabo, né? A gente fala execução frustrada, né? Então, o inadimplemento e a ausência de bens já é possível diretamente, né? Sem maiores delongas, sem maiores requisitos, desconsiderar a personalidade jurídica. E aí a dívida trabalhista vai incidir no patrimônio pessoal do sócio, a dívida consumerista vai incidir no patrimônio pessoal do sócio, a dívida tributária vai incidir no patrimônio pessoal do sócio e a dívida ambiental vai incidir no patrimônio pessoal do sócio. Aí, bem drástico. Pessoal, é por isso que é muito mais comum a gente ver desconsideração de PJ em processo trabalhista do que em processos cíveis, né? Porque o trabalhista, né, segue aí a teoria menor e os cíveis, né, civil e empresarial, a gente vai ver, segue a teoria maior, que é mais difícil, né? Então, é muito comum desconsideração de PJ em trabalhista, é muito comum em tributário, é muito comum em ambiental. Consumerista já nem tanto, né? As pessoas já não têm tanto conhecimento, né, a respeito disso, ou acaba ficando por isso mesmo, porque também os valores são menores, né? E não é tão comum assim, mas é tão possível quanto e tão fácil quanto as trabalhistas, as tributárias e as ambientais. Quem diz isso para a gente é o artigo 28 do CDC, né? Então, as consumeristas aí estão no artigo 28 do CDC. Acho muito importante a gente ter conhecimento dessa regra, porque é bastante raro, né, ter desconsideração de PJ em consumerista, mas é tão fácil quanto, né, e é uma forma importante aí do consumidor conseguir receber os seus créditos. Pessoal, e por que é assim nesses tipos de créditos, trabalhistas, consumeristas, tributários e ambientais? Em razão da importância do credor, né? Na trabalhista, o credor é o empregado, se ele não receber, ele morre de fome, né? Na consumerista, o empregado é o consumidor, e a gente já viu que é código de defesa do consumidor, não é código, né, de defesa do fornecedor ou código, né, de atrapalhamento do consumidor, não, é
Código de Defesa, né? Há um privilégio aí ao consumidor. Justificável, sim, em razão, claro, do desnível econômico, de conhecimento entre fornecedor, que está muito acima, e o consumidor, que está abaixo aí economicamente, né, e tecnicamente de conhecimento. Então, há uma hipossuficiência, esse é o termo técnico, né, que o Gladson lembrou aqui, né, hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Então, é necessário esse desnível de tratamento justamente para suprir essa hipossuficiência fática, né? Na tributário, o credor é o Estado, né? E o Estado não perde nunca e isso se dá porque o Estado somos nós, né? E se o Estado perde, na verdade, somos nós perdendo aí, vai ter menos dinheiro para as políticas públicas de atendimento, inclusive, né? O Estado aí, ele não perde nunca, né? E é necessário que seja assim por conta das políticas públicas, né? E o ambiental, né, não é diretamente o Estado, mas se o particular não faz, né, a proteção ambiental, vai sobrar nas costas do Estado. Então, o Estado precisa ter dinheiro aí para suprir as demandas ambientais também, né? Então, por conta disso é que há essa facilitação na cobrança das dívidas decorrentes aí de indenizações ambientais ou de danos ambientais. Bom, e essa é a teoria menor. Mas além da teoria menor, a gente tem a teoria maior. E a teoria maior, ela é chamada de teoria maior porque ela tem mais requisitos. Quais são eles? Olha só. Primeiro é o inadimplemento, né? Além do inadimplemento, também a execução frustrada, né? Que é a ausência de bens. Execução frustrada, que é a ausência de bens. Agora, veja só, enquanto na menor bastava inadimplemento e execução frustrada, na maior precisa do inadimplemento e da execução frustrada, mas não basta, porque além do inadimplemento e da execução frustrada, precisa-se de abuso da personalidade jurídica, né, caracterizada pela confusão patrimonial, caracterizada pela confusão patrimonial ou abuso de finalidade. Confusão patrimonial ou abuso de finalidade. Que é, na verdade, pessoal, se a gente pode resumir por um termo, né, a má-fé, né? A má-fé dos sócios aí, a má-fé dos sócios. Então, tem que ficar caracterizado um abuso da personalidade jurídica, caracterizada pela confusão patrimonial ou abuso de finalidade. Abuso ou desvio, né? Já colocamos abuso no primeiro, vamos trocar esse abuso aqui por desvio. Desvio de finalidade. Então, abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que é a má-fé. Pessoal, mas veja que na teoria maior, em razão dessa necessidade de prova de má-fé, porque a má-fé não se presume, a má-fé precisa ser provada, acaba na prática ficando muito mais difícil conseguir a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, né? E essa teoria maior, ela é adotada então nas dívidas civis e empresariais, e é muito mais difícil então conseguir a desconsideração da PJ nas dívidas civis e empresariais. Quem diz isso para a gente, né, como o Gladson comentou aí, é o artigo 50 do Código Civil. Essa desconsideração que eu protocolei ontem à tarde, né, que eu comentei com vocês contra uma Eireli, é uma dívida de natureza civil, né? Era uma empresa de suco de laranja e comprava laranja de produtores aqui da nossa região. E ela comprava laranja, fazia contrato, dava cheque, pagava de boa, mas em um dado momento ela deu cheques, mas os cheques voltaram sem fundo, e aí a gente executou, e quando executou, não achou um gato para puxar pelo rabo. Então, houve inadimplemento e execução frustrada, né? E aí, então, a gente fez busca de bens, não achou nada, e, na verdade, a empresa, todos os estabelecimentos empresariais da empresa estão fechados, foram fechados e os sócios sumiram no mapa, depois que a gente conseguiu localizar esses sócios aí. E a gente, então, conseguiu, até por conversas de WhatsApp, né, provar que os sócios estavam vendendo o patrimônio da empresa, né, porque eles ofereceram aí várias
carros, né, de transporte aí, onde eles usavam para buscar as frutas, né? Eles ofereceram a venda, né? A gente não sabe para quem vendeu, mas venderam, né? Estavam oferecendo a venda, então venderam. Então, eles liquidaram a sociedade de fato, mas não encerraram as atividades e liquidaram, pegaram dinheiro para eles, não pagaram os credores e subiram no mapa. Então, a gente está colocando que isso foi um abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, porque eles venderam o patrimônio da empresa e pegaram dinheiro para eles, não pagaram os credores, e houve desvio de finalidade porque eles usaram, então, a empresa como forma de fraude, né? Sabendo da responsabilidade limitada, eles soltaram o monte de cheque da empresa, voltou tudo sem fundo, né? E nesse ínterim aí, eles dilapidaram o patrimônio da empresa e sumiram. Então, usaram a empresa como forma de fraude. Eu achei jurisprudência no sentido de que esses atos aí, por si, configuram, então, abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial e desvio de finalidade, e fiz o pedido ontem, né? Vamos ver se cola, né? Não tramita aqui em Jales, tramita em Monte Aprazível. Monte Aprazível? Monte Aprazível. Vamos ver a decisão do juiz de lá. Bom, pessoal, terminamos então essa exceção da dívida trabalhista e, na verdade, a gente foi mais embaixo, né? E trabalhou com toda a desconsideração da personalidade jurídica aí, né? E eu coloquei dívida trabalhista porque, como a trabalhista adota a teoria menor, acaba sendo tão fácil que nos processos da Justiça do Trabalho começa porque lá a execução é de ofício, né? O próprio juízo já faz a execução, inclusive buscando bens. E se o próprio juízo não encontra, o próprio juízo já desconsidera a personalidade jurídica e já manda buscar bens do patrimônio pessoal do sócio, né? Então a coisa acaba fluindo muito mais, não sei se rápida, mas acaba fluindo com menos burocracia, até processual, com menos atos processuais do que na justiça comum, né? Na execução típica do Código de Processo Civil, né? Na execução chamada cumprimento de sentença aí, né? A trabalhista é de ofício e o próprio juiz já desconsidera. O juiz pode desconsiderar a personalidade de ofício no CPC, não. Né? No CPC, a desconsideração da personalidade jurídica ela é um incidente processual, né? É uma intervenção de terceiro, ela tem natureza de intervenção de terceiro e ela se opera como um incidente processual no CPC, né? Na execução do CPC. Na trabalhista, a execução é de ofício, então eu já vi despacho nesse sentido de desconsiderar a personalidade jurídica de ofício, né? Pós-CPC de 2015, eu acho que seria de bom tom, até por fim de contraditório em ampla defesa, que o juiz, mesmo trabalhista, intimasse ambas as partes, para se manifestarem. E aí, se a parte credora exequente manifesta no sentido de desconsideração, que ele dê vista à parte contrária para a garantia do contraditório e ampla defesa, né? Mas eu já vi despacho no sentido de desconsideração de ofício, sim, né? Entendendo que a execução é de ofício e aí adota a teoria menor, mas basta o inadimplemento e não localizou bem, já faz a desconsideração até de ofício, eu já vi, né? Mas acho que, principalmente após o CPC de 2015, para fins de devido processo legal, princípio da inércia, contraditório, ampla defesa, seria importante, eu acho que abrir vista para a manifestação das partes, né? Nem que seja tipo assim, né? Manifeste a parte exequente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, né? Já dá a dica, né? Já dá a dica. Tipo assim, igual uma audiência que eu fiz uma vez, né? Igual uma audiência que eu fiz uma vez. Eu fui nomeado, né? E por um caso da Maria da Penha, e o rapaz me procurou e falou: não, minha esposa quer retirar a queixa, né? Foi isso que ele falou. Tecnicamente, ela quer se retratar, então. E aí, na lei Maria da Penha, né? É necessário para que a vítima se retrate que seja designada uma audiência própria, né? Se eu não me engano, é do artigo 26 ou 28 da Lei Maria da Penha, que é a retratação perante o juízo, né? Então, vai marcar uma audiência própria, vai estar o juiz, vai estar o promotor, vai estar o advogado, e a vítima, então, se retrata na frente do juiz e do promotor. Por quê? Como uma forma de coibição daquelas retratações, né, por ameaça, para ver se realmente a
a vítima está se retratando, mas é livre e desimpedida, por vontade própria. E aí, como o rapaz da assistência lá me falou que a vítima queria se retratar, né? Aí eu pedi para o juiz a marcação dessa audiência. E aí, então, foi marcada a audiência, mas, claro, tem que ter pauta livre, então demorou um pouquinho para fazer, né, a audiência. E aí, nesse ínterim, acho que eles se desentenderam de novo, e ele mandou um monte de mensagem ameaçando a ex-esposa. Na época, acho que não era nem WhatsApp, era mensagem mesmo, SMS. E mandou um monte de mensagem ameaçando a ex-esposa. E como só ia acontecer, o advogado é o último a saber. O cara não me falou isso e ficou quietinho. E é tão cara de pau que ele compareceu na audiência aí, né? E ele compareceu na audiência. E a sorte é que, não sei porquê, ele perguntou se ele precisava entrar na audiência. Eu falei, não, você não precisa entrar na audiência, porque é uma audiência de retratação, então quem tem que se retratar é só a tua esposa, você não precisa entrar, fica aí fora. E ele ficou lá fora. Chegou na audiência, a ex-esposa, então, apresentou para o juiz o celular com um monte de mensagem ameaçadora, né, que foi enviada. As datas eram todas depois do meu pedido de audiência, né, mas foram enviadas, né, e eu não fiquei sabendo disso. Então, evidentemente, manteve-se a data. Eu não pedi para cancelar, né, nem seria muito útil aí pedir para cancelar. O tonto que não devia ter mandado um monte de mensagem depois. Mas o fato é que ele mandou. E aí o juiz pegou o celular, olhou, viu que era mensagem de tom ameaçador, e ele pediu, então, que ela lesse as mensagens e constou do termo, né, essas mensagens aí ameaçadoras. E determinou, então, a apreensão do celular para a perícia, para verificação se aquilo era, de fato, verdadeiro, né? E o juiz, então, virou para o promotor e falou, doutor, isso é caso de prisão, né? E aí deu a deixa, né? Aí, claro, mas o promotor falia mesmo, né? Aí o promotor representou para a prisão preventiva e o juiz decretou a prisão preventiva do rapaz dentro da audiência. A sorte é que eu falei porque ele não precisava entrar, ele ficou fora do fórum, né? Ele ficou para fora do fórum. Foi a sorte dele, senão ele ia ser preso em audiência, né? Então, dá a dica aí, né? Nem que seja um despacho nesse sentido, manifeste um exequente sobre a eventual desconsideração da personalidade jurídica. Dá a deixa. Mas acho que não seria de bom tom, depois do CPC de 2015, com toda a homenagem aí à ampla defesa, contraditória, devido processo, né, em que você tem todo o artigo 5º, 6º e 7º, que é expresso falando no sentido de cooperação do juízo e das partes, no sentido que o juiz é proibido de decidir sem prévia oitiva da parte, né? O artigo 7º do CPC é expresso nesse sentido, né? O juiz fica proibido de decidir algo sem prévia oitiva da parte. Então, acho que seria de bom tom aí, mas eu já vi, e eu acho que todas elas, antes do CPC 2015 mesmo, a juiz trabalhista desconsiderar de ofício, né? Falar, a execução é de ofício, então desconsidera de ofício também. O Gladson colocou aqui, pessoal, artigo 9, se proferirá a decisão quando uma parte em que... Isso, não é o 7º, então, artigo 9, né? O princípio da cooperação aí, né? E o artigo 10º, o juiz não pode decidir em grau de jurisdição sem fundamento que tenha sido dado pelas partes, né? É isso aí. Não, imagina, é isso aí, né? O CPC, ele homenageia esses princípios. Então, claro que a CLT, ela é um diploma misto, ela traz regras processuais próprias, só que o artigo 1º ao artigo 20 do CPC, ele trabalha com princípios gerais, da teoria geral do processo, né? Então, se aplica, na minha opinião, se aplica também como complementação à CLT, que não fala nada do princípio, que é muito antiga, né? E também a Justiça do Trabalho, né? Acho que seria de bom tom aí. Mas que eu me lembre, e anterior ao CPC, todas elas anteriores ao CPC, já faz bastante tempo aí, teve desconsideração de ofício na Justiça do Trabalho, sim, né? Bom, depois, pessoal, violação do artigo 77, então, não lembro o que, quarta exceção, D é quarta exceção. Violação do artigo 977. É o seguinte, nós já vimos que não é possível criar sociedade entre cônjuges em dois regimes de bens, que é a comunhão universal e que é o regime da separação total. E se feita uma sociedade entre cônjuges, então,
no regime da comunhão universal e no regime da separação total, em que é proibido, se eventualmente registrado. E por que eu estou falando se eventualmente registrado? Porque a junta comercial não vai registrar nesses casos, né? Isso aqui não vai passar. Mas se passar, eventualmente passar, é uma irregularidade. E se é uma irregularidade, torna, então, aquela sociedade de responsabilidade ilimitada, né? Então, essa violação, a proibição de sociedade entre cônjuges no regime da comunhão universal e na separação total, se passar pela junta comercial, é uma irregularidade, então gera responsabilidade ilimitada. Pessoal, e se nesses dois regimes não pode, né? Se em comunhão universal e separação total não pode, quais são os regimes que podem? Comunhão parcial e participação final dos aquestos. Pode, então, sociedade entre cônjuges em regime da comunhão parcial e regime da participação ou comunhão final dos aquestos, né? Que é um regime extremamente raro, né? Porque é muito difícil a operação dele, né? No regime da participação final dos aquestos, os bens são particulares, mas os frutos são comuns. Como separar isso, não faço a menor ideia, né? Muito difícil. Bens particulares e frutos comuns. Muito difícil separar, por isso que não tem na prática também, né? Bom, pessoal, e a última exceção aí, né? Os débitos tributários. Veja só, débito tributário, ele segue a teoria menor, né? Ele segue a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Mas mesmo que siga a teoria menor, ainda é necessário que se faça a desconsideração da personalidade jurídica, né? Para atingir o patrimônio pessoal do sócio em débito tributário. Só que tem um coitado aí que tem responsabilidade ilimitada, que é o sócio administrador. O sócio administrador, ele tem responsabilidade ilimitada aí pelos débitos tributários, pelo não pagamento de tributo. Por quê? Porque o sócio administrador é o sócio que administra. Se a sociedade não pagou, quem não pagou foi o sócio administrador. Então, o entendimento é que ele tem responsabilidade ilimitada. Pessoal, só que o STJ corrige um pouco esse problema, né? Assim, empresarialmente falando, no mundo empresarial, isso é um problema, né? E o STJ, então, ele ameniza um pouco os rigores dessa regra, né? O STJ, então, ele ameniza um pouquinho os rigores dessa regra. E o STJ, ele diferencia inadimplemento de sonegação tributária. Ele fala o seguinte: inadimplemento é não ter bens. E aí o sócio administrador não pagou. Mas ele não pagou não porque ele não quis pagar. Ele não pagou porque ele não tinha como pagar. Mesmo que ele quisesse, ele não teria condições de pagar porque a empresa não tinha bens. Isso é inadimplemento. E aí o STJ fala, nesses casos de inadimplemento, como não houve culpa do sócio administrador, não houve dolo do sócio administrador, não é caso de responsabilidade ilimitada. Então, para o STJ, o mero inadimplemento, que é não ter bens para pagar, não gera responsabilidade ilimitada do sócio administrador. Ou seja, mesmo o sócio administrador permanece aí com responsabilidade limitada. Agora, é diferente se em caso de sonegação. O que é sonegação? Sonegação é ter bens e mesmo tendo bens, não pagar tributo. Sonegar é ter bens e mesmo tendo bens, não pagar tributo. Sendo sonegação, o sócio não pagou, não porque ele não pôde, ele não pagou porque ele não quis. Ele tinha condição, mas ele não pagou porque ele não quis. De modo que, nesse caso, existe dolo, ou pelo menos culpa do sócio administrador. E por isso o STJ entende que, em caso de sonegação, o sócio administrador ele é ilimitadamente responsável pelos débitos tributários, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Todos os sócios só vão ser pessoalmente responsáveis se tiver desconsideração da PJ, ainda que seja fácil, porque adota a teoria menor.
Pela lei, o sócio administrador tem responsabilidade ilimitada pelos débitos tributários. Pela lei, responsabilidade ilimitada pelos débitos tributários. Só que a jurisprudência ameniza um pouquinho os rigores da lei e ela fala o seguinte, ela diferencia inadimplemento de sonegação. Inadimplemento é não ter bens. Então, não tem bens, não tem culpa do sócio, do sócio administrador. Ele não responde ilimitadamente. Enquanto que na sonegação, tem bens e não paga. Então, tem culpa do sócio administrador, e aí o sócio administrador vai responder ilimitadamente pelos débitos tributários. Então, pela jurisprudência, o sócio administrador responde ilimitadamente se tiver havido apenas sonegação tributária. Pela jurisprudência, o sócio administrador só responde ilimitadamente se tiver havido, então, sonegação tributária. Pessoal, e para a gente finalizar, isso acontece muito. O sócio administrador, ele faz a dívida tributária e vaza da sociedade, sai da sociedade, achando que ele sai, mas que a dívida tributária fica dentro da sociedade, para fugir dessa responsabilidade aí, que é pessoal dele. O sócio administrador costuma fazer a dívida e vaza da sociedade. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque o artigo 1003, parágrafo único, diz aí que o sócio administrador que fez a dívida tributária, que é pessoalmente responsável pela dívida tributária, ele permanece responsável mesmo tendo saído da sociedade, e por 2 anos após essa saída, O sócio administrador, então, ele fica responsável aí pela dívida tributária, mesmo que ele saia da sociedade e por 2 anos contados da data da sua saída, Eu tive um caso. Tive um amigo meu, ele se formou, ele fez odonto. E aí ele foi trabalhar numa cidade da Bahia. Chegando lá, ele fez sociedade com outro amigo dele, que se formou junto com ele, e com o pessoal que ele encontrou lá. E abriram uma clínica, odontológica aí, numa cidade da Bahia. E o contrato social foi feito lá e colocaram todos eles como sócios administradores, podendo assinar em nome da sociedade. Todos eles eram. Só que, na verdade, um só que administrava. Os outros, não quero saber disso, eu sou dentista, eu vou atender. Não quero saber de administrar. E só um sócio administrava. E esse sócio, não sei se é o que formou com ele, ou que ele encontrou lá, enfim, não sei quem. Ele falava que pagava os tributos, mas, na verdade, ele pegava o dinheiro do caixa da sociedade, falava que pagava tributo e não pagava nada. E aí, esse sócio, então, foi embolsando o dinheiro e não pagou tributo. E aí esse sócio falou, eu vou embora, não está dando certo, eu vou embora. E pegou e foi embora. E aí depois, então, que ele foi embora, é que começou a vir as cobranças tributárias. Então não tinha pagado ISS, não tinha pagado IPTU, não tinha pagado, não sei o que mais incidia lá, não tinha pagado, acho que, imposto de renda, da renda da companhia e tal, da empresa, da clínica aí de odontologia. Enfim, aí começou a chegar a cobrança. Quando começou a chegar a cobrança, os sócios dissolveram a sociedade e vazaram. Inclusive, esse meu amigo voltou aqui para a nossa região. Ele não é de Jales, ele é daqui da região, mas voltou para cá. E aí ele foi perguntar, aconteceu isso aí, a empresa lá está devendo tributo lá na Bahia, Só que a gente saiu da sociedade, todo mundo saiu da sociedade, cada um foi para o seu canto. Eu falei, beleza. Só que você continua 2 anos aí solidária e pessoalmente responsável por esses tributos. Mas era uma sociedade limitada, não importa. Você era sócio administrador, é débito tributário, você continua pessoal, solidariamente, responsável por 2 anos, mesmo contado da sua saída. E aí ele ficou 2 anos aí pianinho, Não sei se veio cobrança, se não veio, se eles acabaram acertando ou não, Mas ele permaneceu 2 anos pianinho. Já faz uns 10 anos isso, Mas teve esse caso aí, e ele permaneceu por 2 anos. Então não adianta sair porque a conta chega, Permanece 2 anos aí. Pessoal, aí o Gladstone colocou aqui, a súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária não gera por si só a responsabilidade solidária. É isso aí, Inadimplemento não, O STJ diferencia inadimplemento de sonegação. O inadimplemento não gera, mas a sonegação o STJ entende que gera. Depois o seu Oswaldo colocou aqui,
falta de pagamento a conselhos CRF é considerado débito tributário. Todas as entidades de classe, né? A OAB, o CRO, o Conselho Federal de Medicina, né? O CREA, Conselho de Contabilidade, né? COC, Conselho de Contabilidade, todos eles têm natureza tributária, né? E eles fazem por execução fiscal, né? Tem natureza tributária, sim, né? Os conselhos de classe são autarquias. Não todos, né? A OAB não é. A OAB é uma autarquia sui generis, assim, né? Ela é meio diferentão. A OAB, os Correios também é um negócio meio sui generis, né? Mas a grande maioria são autarquias, mas nem todos, né? A OAB não é. A OAB tem uma qualificação meio sui generis, né? Da mesma forma que o Correio também não é uma empresa pública propriamente dita, né? Ela também é sui generis. Então, a maioria dos conselhos de classe são autarquias, mas nem todos, né? Tem exceção aí. A OAB é uma delas, né? Então, sim, né? Eles cobram na forma, tem natureza tributária, né? De contribuição, né? A gente já viu até, né? Semestre passado as espécies tributárias, né? Adotada a teoria quintepartite aí, né? Que são 5, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e outras contribuições. Eles se adequam como outras contribuições, né? Então, eles têm natureza tributária, mas eles não são impostos, né? Eles são contribuições, né? Estão dentro de outras contribuições. E aí permite até a execução fiscal e vale, sim, essas regras da desconsideração da PJ aqui e da responsabilidade pessoal do sócio administrador, né? Bom, pessoal, com isso aqui a gente terminou a responsabilidade limitada dentro de uma sociedade limitada e a gente pode seguir mais um pouquinho falando então agora das cotas sociais. Eu disse para vocês que a sociedade limitada ela é uma sociedade contratual. Por quê? Porque o ato constitutivo dela é um contrato social e o contrato social se caracteriza por pegar o capital social e dividir em cotas. E a gente precisa falar um pouquinho do que são essas cotas aí. Pessoal, as cotas, elas têm uma dupla natureza, né? Elas têm um duplo aspecto, como diz aí o Rubens Requião. Por quê? Porque as cotas, elas têm um aspecto patrimonial, à medida que ela dá direitos patrimoniais, e as cotas também ela tem um aspecto pessoal, à medida que ela dá direitos pessoais, né? E aí a gente precisa comentar ainda aqui rapidinho quais são os direitos patrimoniais e os direitos pessoais. Pessoal, os direitos patrimoniais dados por uma cota são 2. Primeiro, é o mais fácil de todos, é o lucro, né? Então, se a sociedade está dando lucro, esse lucro tem que ser repartido para os sócios e, claro, esse lucro vai ser repartido à medida, na proporção das cotas sociais. Quem tem mais cota social vai fazer jus a uma parte maior do lucro, vai receber mais dividendos. E quem tem menos cotas sociais vai fazer jus a uma parte menor desse lucro, vai receber menos dividendos aí, né? Então, o lucro ele tem que ser repartido e ele vai ser repartido na proporção das cotas sociais. E esse lucro é, então, o primeiro aspecto patrimonial, o primeiro direito patrimonial concedido por uma cota. Pessoal, e esse lucro... esse direito patrimonial também tem um outro aspecto, também tem um outro direito patrimonial concedido pela cota, que é o famoso direito ao acervo. Direito ao acervo. E a gente precisa ver, então, o que é o acervo. Pessoal, acervo é o conjunto patrimonial da sociedade pertinente aos sócios. Quando a sociedade ela é extinta, ela vai ser liquidada. E aí pega os bens que ela tem, vende esses bens para pagar as dívidas. E sobrando então bens ou sobrando então dinheiro, esses bens e esse dinheiro vai ser repartido entre os sócios. E essa parte que sobra, que é repartida aos sócios, no limite ou na proporção das cotas, é que recebe o nome de acervo, né?
Então, o acervo é a parte do patrimônio da empresa que sobra aos sócios. Acervo é a parte do patrimônio da empresa que sobra aos sócios aí. Quando a sociedade é liquidada, vende os bens, paga a dívida e o remanescente, que é chamado acervo, é repartido entre os sócios. Então, a cota também dá direito ao acervo, que é a finalização da sociedade e o remanescente que sobra após o pagamento da dívida dessa sociedade. Pessoal, e tomem cuidado com esse termo, então, porque acervo é um termo técnico, é o que sobra, né? É o conjunto patrimonial que sobra aos sócios após a liquidação da sociedade. E, por isso, não confundam acervo com almoxerifado, com arquivo, com dispensa, não é isso, pelo amor de Deus, né? Ainda que a gente entre numa empresa aí tem uma sala lá com a plaquinha de acervo, e aí a gente entra lá dentro é o arquivo, é o almoxerifado, né? Aquele termo acervo ali não está sendo usado na acepção técnica, né? Acervo é conjunto de bens que sobra após a liquidação da sociedade e é entregue, então, é repartido aos sócios no limite, né, ou na proporção das suas cotas partes. Então, pessoal, a cota dá dois direitos patrimoniais, direito ao lucro e direito ao acervo. E, além desses direitos patrimoniais, a cota ela também dá direito pessoal. E a gente vai estudar daqui a pouco quais são os direitos pessoais aí. Primeiro direito pessoal, olha que interessante, direito de informação, né? Direito de informação. O sócio ele tem direito às informações havidas na sociedade. Por exemplo, aquele meu amigo que foi para a Bahia e fez a empresa lá, né? Ele não sabia, né? Ele me falou que não sabia, e eu acredito que não sabia mesmo. Porém, ele tinha não só o direito de saber, ele tinha o dever de saber, porque ele era sócio administrador também, né? Então, se o sócio dele não está dando informação, ele tem que perguntar, ou, em última análise, ele tem que correr atrás. Ele que fosse nos órgãos públicos e pedisse, né, obtivesse aí uma certidão negativa, no caso seria positiva, de débitos tributários, né? Ele tem poder para isso, em razão do direito à informação, que é um direito pessoal. Além do direito à informação, direito à preferência das cotas sociais, né? O sócio ele tem direito à preferência das cotas sociais, né? Então, se um sócio vai vender as cotas, esse sócio tem que informar os demais sócios para que os sócios possam exercer o direito de preferência e comprarem essas cotas, né? O terceiro, ele vai ter que aumentar a proposta. O sócio, ele só iguala a proposta e, igualando, tem que vender para o sócio por conta do direito de preferência. E aí o terceiro que suba, porque se não subir, o sócio tem direito de preferência. Então, o direito de preferência na aquisição de cotas sociais é um direito pessoal do sócio também, né? E veja que não necessariamente na venda de cotas por um sócio. Se a própria sociedade resolve aumentar o capital social dela, ela vai ter que criar mais cotas. E criando mais cotas, alguém vai ter que comprar essas cotas. Então, nesse aumento de capital e nessa criação de novas cotas, os sócios também têm preferência na aquisição dessas cotas aí, né? Pessoal, desculpa, eu estou colocando sempre no modo avião porque tá difícil aí, né? A gente está fazendo trabalho remoto também e aí os clientes ligam, né? Então estou deixando sempre no modo avião, mas eu esqueci, né? Por quê? Porque toca no meu computador também, né? Então é complicado. Então desculpa aí. Por intervalo eu vou colocar no modo avião. Que mais? Direitos pessoais. Então a gente já viu direito à informação, direito à preferência, são direitos pessoais. Terceiro direito pessoal, direito à participação nas deliberações sociais, né? Direito à participação nas deliberações sociais. A gente vai ver que as empresas, né, elas fazem reuniões e elas fazem assembleias. E é direito do sócio participar dessas reuniões e dessas assembleias. Em dois aspectos, direito à presença. Então, ele tem que ser informado dessa reunião, dessa assembleia, né? Então, direito à presença. E, além da presença, ele tem direito de audiência, ou seja, ele tem direito de manifestação, ele tem direito de ser ouvido, ele tem voz nessas reuniões e nessa assembleia. Isso é direito pessoal dos sócios também. Só o seu Oswaldo colocar, cria cotas ou pode valorizá-las? Dos dois, se quiser.
né? Pode criar cota ou pode valorizar. Só que valorizar não tem novas cotas, então não tem que falar em preferência. Na criação, você tem que falar tem que dar preferência aos sócios, né? Porque tem novas cotas. Tanto faz, os sócios que escolhem o que eles querem, se ele cria ou se ele valoriza as cotas sociais. Se criou, tem que dar preferência aos demais sócios, né? Se valorizou só não, né? Todo mundo continua com as mesmas cotas, né? Inclusive, se for valorização, tem que valorizar todas. Então, aumenta o capital social, mas mantém o número de cotas, mantém na prática a proporção do capital social para cada um dos sócios, né? É uma vantagem, né? A criação aumento de capital social por criação de cotas, com a venda dessas cotas, pode mudar a proporção, né, de cotas dentro do capital social. Então, às vezes, um sócio que era majoritário até então, o outro compra mais, né, um terceiro compra, principalmente se é uma sociedade de capital, que pode ser livremente comercializado, esse sócio aí que era majoritário acaba dançando, né, ele perde a maioria do capital social, ele perde o seu poder de mando, né, o poder de administração dentro da sociedade. Bom, pessoal, formas de integralização desse capital social. O que é integralização? É a transferência de patrimônio dos sócios para a sociedade. E a gente já comentou, ainda aqui rapidinho, mas é o que tem de informação mesmo, que essa integralização ela pode ser por dinheiro, fazendo um BED, um DOC aí, né, para a conta da sociedade, do sócio para a conta da sociedade. Pode ser por bens, né, bens móveis como veículos, né, ou até imóveis, né. Só que aqui um detalhe importante, olha só, se o sócio for transferir bens imóveis para a sociedade, ele é obrigado a fazer mediante escritura pública, né, por conta do artigo 108 aí do Código Civil, que vocês já estudaram, né. E como é uma transferência entre vivos, do sócio para a sociedade, incide ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, né, que o município cobra aí. Então, lá no cartório de notas, quando é feita a escritura pública, já vai expedir a guia de recolhimento do ITBI, sim, né. Não lembro, alguém me perguntou isso alguma vez, né, se pagava imposto do sócio transferindo bens imóveis aí para a sociedade. É feito por escritura pública, então o cartório de nota já emite a guia de ITBI, paga-se. Pessoal, e a gente viu aí que existe uma sacanagem, né, nessa integralização por bens, que é a sobrevalorização do bem. O bem vale 100, só que ele é lançado na contabilidade da sociedade como se ele valesse 200, né? Só que ele vale 100, né? E aí, então, quando vai apurar o patrimônio da empresa, no papel está integralizado, porque colocou, por exemplo, o bem valendo 200. Mas, na real, quando avalia os bens e o bem vale 100, esse capital, na verdade, ele está subintegralizado. E esse fenômeno aí recebe o apelido, né, na sociedade aí de capital aguado, né, de capital aguado. Por que capital aguado? Porque é ralo, né? Você olha lá, pode ser até que tenha volume, mas quando você vai mexer, está aguado aí, né? Falta substância. E nesse capital, quando eu falo de capital aguado, eu sempre lembro do meu pai, acho que eu comentei na aula, né, gravada aí, que quando a gente ia visitar minha avó, a gente sempre morou em Jales, né, mas quando minha avó morava em Votuporanga, quando a gente ia visitar minha avó no domingo, né, meu pai ligava no domingo cedinho para ela e falava assim, põe água no feijão, né? Por quê? Porque ia receber mais gente, então tinha que dar a impressão que tinha mais comida, né? Tinha que ter mais comida, mas não tinha, né, condição econômica de ter mais comida, então punha água no feijão aí para fazer render, para dar a impressão que tinha um volume maior, mas era a mesma quantidade de grãos de feijão, né? Eu nunca mais esqueci isso, né? Eu lembro do meu pai, era pequeno, meu pai morreu, eu tinha 11, 12 anos, né? Mas isso era bem pequeno. Eu lembro daqueles telefones amarelos com discador redondo aí, né? Ele acordava cedo, eu acordava cedo junto com ele. Ele pegava o telefone e assim ligava para minha avó, põe água no feijão aí, né? Então, eu nunca mais esqueci do termo aguado, né? E isso acontece, quem vai identificar isso normalmente é banco, né? Quem vai identificar isso é banco. Quando a empresa, então, vai pedir um financiamento, o banco vai verificar se ela tem condições de pagar aquele financiamento, né? Vai dar uma avaliada aí. E aí ele começa a ver que a integralização foi feita por bens. No papel, o valor dos bens
combatem com o capital social. Ah, está integralizado. Mas aí, quando vai em loco verificar os bens, o valor dos bens é muito inferior e aí, na verdade, não atingiu o capital social, né? Pessoal, e é possível também integralizar o capital social por créditos, né? Então, transfere um cheque que era do sócio, o sócio endossa para a sociedade, né? E aí para todos os títulos de crédito, nota promissória, duplicata, que era crédito do sócio, o sócio era o credor, estava na posse do sócio, o sócio endossa e transfere para a sociedade. E aí pode ser feito dessa forma também. Observação importante em sociedade limitada. Olha só, quando a gente comentou sobre sociedade cooperativa, eu disse para vocês que a sociedade cooperativa ela não precisava de capital social e por isso, né, e era uma grande vantagem da cooperativa, a sociedade cooperativa ela podia admitir, em tese, né, integralização por serviço, né? A cooperativa admite que o sócio entre só com o serviço. Isso não é possível em sociedade limitada, né? A gente escuta aí no dia a dia falando, não, um sócio entrou com dinheiro, outro sócio entrou com serviço. Não entrou não. Se for sociedade limitada, não entrou não. Por quê? Porque a lei não permite, né? Então, na sociedade limitada, a gente tem capital social e não é possível integralização desse capital social por serviço, né? E um dos motivos aí é uma lei de 1888, que é a Lei Áurea, né? Não existe escravidão, não é possível serviço, né? Pagamento aí do trabalho, né? Dessa forma. Então, não tem. E o artigo 1055, parágrafo 2º, veda, né, expressamente esse tipo de prática, né, dizendo que é vedada a integralização de capital social com prestação de serviço. Então, o sócio ele pode entrar para trabalhar, mas ele vai ter um número de cotas e ele é obrigado a integralizar aquele número de cotas, o capital pertinente àquele número de cotas. Ah, professor, mas ele não integralizou porque ele entrou com serviço. Ah, ele não integralizou? Não, então ele é remisso. E se ele é remisso, ele tem a obrigação de integralizar. E se ele não integralizar, os demais sócios é que vão ser obrigados a integralizar por conta da corresponsabilidade solidária e pessoal desses sócios até o limite da integralização. Então, esse negócio de entrou numa sociedade limitada com serviço é balela. Porque ele vai, no contrato ele vai ter cota, e se ele tem cota, ele vai ter que integralizar. Se ele não integralizou, ele é remisso. E se ele é remisso, ele continua sendo responsável, mas todos os demais sócios se tornam, então, corresponsáveis aí, né? Então, não tem essa ideia de integralização por serviço, entrou com serviço. Na limitada, pelo menos, não tem. Na cooperativa tem, né? Na limitada não tem. Bom, pessoal, as cotas sociais, elas podem ser em igualdade de condições, em igualdade, né, de quantidade, não de condições, mas de quantidade, ou então desiguais. É possível que todos os sócios tenham a mesma quantidade de cotas? Sim. Por exemplo, uma cota social, um capital social de R$100.000, dividido em 100 cotas de R$1.000 cada um, e cada sócio tem 25 cotas, cotas iguais. Mas também é possível que um sócio só tenha 50 e os 50 restantes, remanescentes, sejam divididos nos três outros. Ou que um tenha 50, outro tenha 10, outro tenha 20 e outro tenha 20 também, né? Pode ser igual ou desigual, né? Isso aí não tem problema nenhum, né? Agora, pessoal, veja só, a divisão de patrimônio, lucro e acervo, ele é feito na proporção das cotas. Então, se as cotas são em igualdade de número, o lucro e o acervo tem que ser dividido também em igualdade, né? Agora, se as cotas são desiguais, é claro que vai ter desigualdade de lucro e acervo, né? Só que ontem à tarde eu estava conversando com o Gui, que era uma sociedade com cotas iguais, né, em igualdade de condições, só que o lucro e o acervo era feito de forma diferente. Um sócio tinha mais retirada do que o outro. Aí não pode, né? Porque não pode ter retiradas desiguais? Pode ter, desde que sejam cotas desiguais. Agora, se as cotas são iguais, as retiradas vão ter que ser iguais também, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? A gente pegou ontem uma sociedade em que as cotas eram iguais, só que as retiradas eram diferentes. Isso não existe, isso não pode estar tendo algo errado
alguém está sendo beneficiado e alguém está sendo prejudicado aí, né? Bom, pessoal, transferência de cotas em uma sociedade limitada. Como que funciona a transferência de cotas de uma sociedade limitada? Um sócio tem cota e ele quer transferir essas cotas aí. Como que funciona essa transferência de cotas? Pessoal, funciona assim. Se a transferência da cota vai ser de um sócio para outro sócio, a sociedade limitada, ela funciona como sociedade de capital. Então, transferência de cota de sócio para sócio, a sociedade limitada, ela funciona como sociedade de capital. O que significa isso? Significa que essa transferência é livre, né? E não há nem direito de anuência e nem direito de veto pelos demais sócios, né? Não há direito de anuência e nem direito de veto para os demais sócios aí, né? Então, de sócio para sócio funciona como uma sociedade de capital, né? Não há nem direito de anuência e nem direito de veto dos demais sócios. Agora, pessoal, isso não quer dizer que essa transferência possa ser oculta aí, por baixo do pano, né? Ainda que não haja direito de anuência ou direito de veto, o sócio tem direito de preferência, né? Então, é necessário que haja pelo menos uma comunicação aos demais sócios de que está havendo essa transferência aí, né? Uma comunicação de que esteja havendo essa transferência de cotas. Os demais sócios não vão poder fazer nada, a não ser eventualmente exercer direito de preferência ou dar uma proposta maior para comprar essas cotas, né, no lugar do sócio. Mas não tem anuência, não tem veto. Agora, pessoal, na sociedade limitada, para a transferência dessas cotas de um sócio para um terceiro, alguém que não é sócio, aí funciona como sociedade de pessoa. E é necessário, então, além da cientificação dos demais sócios pelo direito de preferência, além da necessária notificação, né, cientificação dos demais sócios pelo direito de preferência, é necessário, então, que 3/4 do capital social aprove essa transferência e aprove esse terceiro para que esse terceiro possa, de fato, comprar essas cotas e se tornar sócio e adentrar aquele quadro societário daquela determinada sociedade aí, né? Então, venda de cotas, venda não, né? Mais genérico, pode ser doação, né? Pode ser doação, por que não? Quer doar. Ou morreu e vai deixar para herança, né? Então, vamos usar transferência de cotas, que abarca a venda, que abarca a doação, que abarca até a morte e a sucessão dessas cotas aí. Se é de um sócio para um não sócio, funciona como sociedade de pessoa. E sendo sociedade de pessoa, tem que notificar os demais sócios para fins de preferência, mas mais que preferência, é necessário, então, que os demais sócios aprovem. E para estar aprovado, tem que ter aprovação de 3/4 do capital social. Se não atingir 3/4 de aprovação, não está aprovado, significa vetou a transferência dessas cotas desse sócio para aquele terceiro pretensamente, né, ou interessado nessa determinada aquisição de cotas sociais. Pessoal, e para a gente terminar, para poder fazer um intervalinho, vamos analisar a questão da penhora das cotas sociais, né? Para a gente terminar, porque é o que falta de cotas, né? A gente analisa, então, penhora de cotas sociais. É o seguinte, olha só, o sócio, ele é sócio de uma determinada empresa, limitada, e, portanto, ele tem cotas dessa empresa limitada. Só que os sócios, eles começam a fazer dívidas. Veja, não é dívida da sociedade, é dívida do sócio. O sócio começa a fazer dívida. Por exemplo, ele está precisando de dinheiro, ele vai lá no banco e faz um empréstimo, faz um contrato de financiamento, né? Um mútuo feneratício.
e tem que pagar as parcelas, correção monetária, juros moratórios, juros compensatórios, multa e demais encargos aí, taxa de abertura de crédito, e aí vai, pelo amor de Deus, né, para o banco. Só que ele não consegue pagar, ele não consegue pagar. Então, ele tem uma dívida crescente com o banco aí, né? E o banco, então, tenta cobrar, né, amigavelmente, não consegue. O banco está de posse do contrato, né, de financiamento. O banco, então, liquida o valor devido e entra com uma ação de execução contra esse sócio, A dívida é do sócio, a dívida não é da sociedade, a dívida é do sócio. O sócio é o devedor, a pessoa física do sócio é a devedora e sofreu uma execução, então, do banco, que é credor desse sócio aí. E nessa ação de execução, o banco, então, busca bens desse sócio e não acha um gato para puxar pelo rabo. Não tem imóveis, não tem móveis, não tem conta bancária, outra conta bancária, ou a conta bancária já está negativa, enfim, não tem mais bens nenhum desse sócio aí, né? Não tem mais bens nenhum, o sócio não tem bens nenhum. Só que aí o banco faz uma pesquisa na junta comercial e descobre que aquela pessoa física é sócia de uma determinada empresa. Ou seja, aquela pessoa física tem cotas sociais. A única coisa que aquela pessoa física tem é cotas de uma determinada empresa. O banco credor, o credor então do sócio, não achou mais nenhum outro bem. Vai poder penhorar essas cotas sociais? Sim ou não? Vai poder penhorar essas cotas sociais? E qual que é a intenção por trás disso? É o seguinte, se penhora as cotas sociais, essas cotas sociais, então, elas são relacionadas a uma determinada empresa, e como as cotas sociais dão direito patrimonial sobre essa empresa, essas cotas sociais têm valor. Então, é possível, eventualmente, levar essas cotas sociais a leilão e, vendendo essas cotas sociais, fazer dinheiro, pegando dinheiro para pagar a dívida aí. É possível penhorar essas cotas sociais? Sim ou não? A lei não diz, a lei não é expressa, né? A lei não é expressa. Não está no rol de bens impenhoráveis do Código de Processo Civil, né? Não está no rol de bens impenhoráveis do Código de Processo Civil, como está o salário, como está os proventos de aposentadoria, como está os soldos, como está as poupanças até 40 salários mínimos. Então, tem um rol de bens impenhoráveis aí, mas as cotas sociais não estão no rol de bens impenhoráveis. Mas também não tem um dispositivo expresso de lei que fala, pode penhorar. E aí? E aí que a doutrina e a jurisprudência foram chamadas, então, para resolver esse problema, para responder essa questão. Se pode ou não pode penhorar cotas sociais. Só que a doutrina e a jurisprudência deram soluções diferentes. A doutrina e a jurisprudência deram soluções diferentes. A doutrina deu uma solução muito mais técnica. E ela falou o seguinte, olha só, a possibilidade ou não de penhoras de cotas sociais vai depender da sociedade. Se trata de uma sociedade de capital ou se trata de uma sociedade de pessoas. Em se tratando de uma sociedade de capital, pode penhorar. Por quê? Porque penhorando cota de sociedade de pessoa, você pode levar, penhorando cota de sociedade de capital, você pode levar a leilão, porque é uma sociedade capital, então qualquer um pode comprar, inclusive em leilão. Belezinha, maravilha, faz o leilão, vende, pega o dinheiro e paga a dívida. Agora, se não for uma sociedade de capital, for na verdade uma sociedade de pessoa, para a doutrina não pode penhorar as cotas sociais. Para a doutrina, não pode penhorar as cotas sociais. Por quê? Porque sendo sociedade de pessoa, nada adiantaria penhorar. Porque se penhorasse, não poderia levar a leilão. Porque o leilão presume a venda para qualquer um do povo. Ou seja, quem der a melhor proposta. E qualquer um que der a melhor proposta, arremata em leilão. Mas isso é incompatível com a ideia de sociedade de pessoa, porque a sociedade de pessoa, para que haja transferência de cotas, precisa de anuência dos demais sócios. E como que vai fazer isso aí num leilão? Impossível.
né? Então, a forma de venda em leilão é incompatível com transferência de cota de sociedade de pessoa. E para que você vai penhorar se você não vai conseguir vender, então? Então, a doutrina, né, nesse raciocínio, entende que, em sendo sociedade de pessoa, não é possível penhorar a cota social, porque não leva a nada, porque você não vai conseguir levar a leilão, não é possível a venda. Aí, leilão, então, não é possível a penhora. Então, pela doutrina, solução técnica. Sociedade de capital pode penhorar as cotas dela. E sociedade de pessoa não pode penhorar as cotas, né? Nem adiantaria penhorar as cotas, porque não seriam bens comercializáveis livremente em leilão, então nem adianta penhorar. Agora, pessoal, a jurisprudência não entende dessa forma. A jurisprudência permite a penhora sempre, né? O STJ já se manifestou no sentido de que é plenamente possível a penhora de cotas, sempre, independente de ser sociedade de capital ou independente ou de pessoa. E mesmo sendo sociedade de pessoa, o STJ permite a penhora de cotas sociais, né? E o que o STJ fundamentou? E como que o STJ fundamentou? Falou o seguinte: se admitisse a posição da doutrina, dizendo que sociedade de pessoas, as cotas são impenhoráveis, na verdade você estaria dando uma carta branca para o sócio, né? O sócio, então, jogaria todo o patrimônio dele dentro, criaria uma sociedade de pessoa, jogaria todo o patrimônio dele para dentro da sociedade de pessoa e não teria mais nada. Não teria um gato para puxar pelo rabo, só as cotas da empresa que foi formada pelo patrimônio que era dele, mas não é mais. Então, isso na prática, se admitido então em penhorabilidade, daria uma carta branca para o sócio para fins de fraudar credores, né? Daria uma forma de... é um salvo-conduto, né? Um habeas corpus preventivo aí, né? Para fraudar credores. Então, o STJ reconhece a posição da doutrina, fala que realmente é uma posição técnica, né? Só que na prática isso geraria, como o Gladstone falou, um salvo-conduto para os credores aí. E a execução, né? A execução tem até dispositivo expresso nesse sentido, se eu não me engano, 620 do Código de Processo Civil, que permite que diz que a execução ela é feita pró-credor, em favor do credor e não do devedor. Então, esse tipo de interpretação doutrinária, ele favoreceria o devedor em detrimento do credor, e por isso que isso não é admitido. Né? Eu tive um caso, que eu entrei com uma execução de uma nota promissória, não achei nenhum bem em nome do devedor, só que aí eu fiz uma busca na junta comercial e achei que ele era sócio de um supermercado numa cidadezinha aqui da região. E aí eu pedi a penhora das cotas sociais desse supermercado, porque não tinha mais nada para penhorar, e o juiz seguiu a jurisprudência. Ele nem pediu cópia do contrato social para ver se era sociedade de pessoa ou sociedade de capital. Ele mandou penhorar de cara aí. E oficiou a junta comercial e ficou penhorado. Aí o devedor fez acordo, quando o devedor descobriu que penhorou o supermercado dele, né, ele é sócio majoritário, o devedor fez acordo aí e cumpriu uma parte do acordo. Mas depois a gente veio descobrir que ele parou de cumprir, né, ele parou de cumprir o acordo e aí a execução provavelmente vai continuar, né, vai tramitar aí, né. E aí, de fato, a gente vai discutir sobre a penhora ou não das cotas. Só que o devedor foi intimado da penhora das cotas lá atrás, né, então, e não fez nada, né, não alegou impenhorabilidade até então, né. Mas, enfim, vamos aguardar aí, né. Mas o juiz penhorou de cara, né, seguiu o entendimento jurisprudencial. Bom, pessoal, mas fica essa observação, né? E aí a turma da noite perguntou: professor, o que é mais correto? Eu falei: depende de quem me contratar, né? Se quem me contratar é o devedor, eu vou seguir a jurisprudência. Mas se quem me contratar foi o credor, né, eu vou alegar impenhorabilidade de cotas em uma sociedade de pessoa, né? Então não tem mais correta, tem quem te contrata, né? E por isso que a gente precisa saber essas duas teorias aí, né? Essas duas correntes, porque você vai alegar aquilo que você vai nadar a favor da tua maré, né? Você vai nadar a favor da tua maré. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou as cotas sociais, né? O que tinha de informação importante, relevante sobre as cotas sociais, e a gente, então, vai ter que começar aí os deveres dos sócios. Mas, dado o adiantado da hora, a gente para um pouquinho, faz um intervalinho,
e a gente volta depois aqui no segundo bloco sobre deveres dos sócios. Super tranquilo, deveres dos sócios, depois a gente entra em algo que é mais bucha, que é os direitos dos sócios, né? Que é bastante bucha. Pessoal, então eu vou interromper aqui a gravação, né? E a gente continua então depois de um intervalinho aí.